Bem, que alegria estar aqui com vocês novamente. Eu estava esperando esse momento há bastante tempo. É, Desde o último episódio, muita coisa aconteceu e esse intervalo se deu simplesmente por causa da vida, né, dos deveres. Quero até fazer alguns apontamentos e tocar nesse tema. Eu pretendo que seja bastante breve, tá? Então, para quem não me conhece, já que já faz um intervalo razoável desde do último episódio, então eu sou Arthur Jordan, né? Eu estou no doutorado em teologia, estou terminando o doutorado em engenharia, é, sou membro da Sociedade Brasileira de Teologia Sistemática, da Soter também, é, do conselho, né, de um conselho editorial de uma revista científica, a Encontros Teológicos. Graças a Deus o quadro dela hoje é A3. É, enfim, escrevo livro, artigo, dou aula, meu salário vem de ser professor. É, e é uma alegria estar aqui e eu espero que você também goste dos episódios. O segundo apontamento é que, é, além dessas coisas que eu falei, eu tenho outros deveres, né? Eu sou pai, eu sou esposo, eu sou pai, eu tenho 5 crianças, eu tenho uma casa, eu tenho meu trabalho propriamente dito, né? Ser professor. Então, eu tenho que equilibrar tudo. E esses episódios, a partir desse episódio em diante, pelo menos durante um bom tempo, vão ser realmente mais simples. Vão ser mais, pelo menos eu espero, né? Que sejam mais simples, objetivos, diretos, num tom mais quase, claro que não é, mas assim, quase de uma conversa, porque é a forma que eu encontrei de encaixar a produção de novos episódios com tudo isso que eu acabei de falar, tá? Então eu não vou fazer desse episódio, não que eu tenha feito nos últimos, tá? Porque de fato eu não estava dando uma aula nos últimos episódios, eu estava gravando um episódio sobre algum tema, né? Rapidinho ali. Mas para reforçar, né? Eu não vou fazer exegese, eu não vou. Ah, olha, a tradição apostólica está. Identificar onde eu posso conferir a tradição apostólica, como interpretar, né? Ah, como então, a partir da escritura e da tradição apostólica, fazer, e também, é claro, como interpretar esse ou aquele documento do magistério, qual é o tipo de ensinamento ali, qual é a resposta devida. E aí, a partir dessas realidades, fazer teologia sistemática católica, eu não vou fazer isso, né? Eu tenho alunos que fizeram aulas comigo nesse sentido, mas aqui não é uma aula. Esses episódios não são aulas, né? Eles são, e eu pretendo que sejam simplesmente uma breve reflexão sobre determinado tema, né? Fruto dessa minha pesquisa, que é movida simplesmente por amor àquilo que eu pesquiso, a ela, né? Eu faço simplesmente por amor a isso, porque, digamos assim, retorno muitas vezes ou quase sempre não existe, né? De fato, eu tão somente desejo que Deus se lembre de mim, né? Então, também por isso, que é o terceiro apontamento, os episódios eles vão ser fundados sim na minha pesquisa, mas em tom simples de exposição, eu espero, né? Mais breve, mais objetivo, etc. Nesse tom mais de uma conversa, digamos assim. Mas você tem que ter em mente também que essa é uma forma de garantir que eu não perca na exposição, digamos assim, uma qualidade mínima, né? Você vir falar qualquer coisa aqui é de uma responsabilidade muito grande, então eu só trato daquilo que eu pesquiso.
Então eu não consigo fazer vários episódios de uma vez, assim. Vai ser uma vez. Eu espero que seja uma vez por semana, no máximo uma vez a cada duas. Mas ainda assim de modo muito objetivo, simples. Porque eu não consigo fazer muita coisa de produção nesse sentido e manter a qualidade. Ah, tu, mas você tá numa coisa, tá na outra, né? Mas graças a Deus eu estou fazendo de uma forma que eu mantenho a qualidade. Por quê? Porque eu vou fazendo com calma, né? Apesar de serem duas áreas diferentes, eu levo, sei lá, vários meses fazendo um artigo, vários meses escrevendo um livro. Vai sair um livro agora meu de teologia, espero, né, que agora no final de outubro, comentando o debate de Lutero e Zwinglio, né, dando uma perspectiva católica sobre vários temas, desde a Santíssima Trindade até, sei lá, Eucaristia, batismo, justificação, enfim. Mas eu levo vários meses ou anos fazendo uma ou outra coisa, né? Aqui eu me refiro aqui a essa questão de episódios, né, de vídeo de YouTube. Não dá pra ser muita coisa, pelo menos pra mim, né? Porque senão eu não consigo produzir com qualidade. Eu preciso de tempo, eu preciso meditar, né? E aí é por isso também que o objetivo dos episódios é ser só mais uma conversa, porque o que fica vai ser aquilo que está escrito, né? Os livros, os artigos, que é o que eu foco, tá? Mas enfim, espero que tenha dado para entender esses apontamentos. Para quem de fato não me conhece, eu procuro, parte da minha pesquisa se concentra, né, com o protestantismo até o século XVII. É claro que, obviamente, eu uso autores modernos, etc. Eu estou dizendo assim, o meu recorte ele se foca sobretudo ali. E a bibliografia secundária que trate sobre esses temas, né? E o tema de hoje, que eu vou, seja utilizar fontes primárias ou secundárias, né, é este tema da lei do Evangelho, né, uma doutrina luterana que, na percepção luterana, divide a palavra de Deus. E eu vou, enfim, fazer, como eu falei, uma brevíssima síntese, algo nesse sentido, e depois dar uma também brevíssima comparação, né, com a perspectiva católica, tá? Muito bem, então vamos agora para o nosso tema. Acredito que tenha sido possível fazer esses apontamentos. Recordo um outro fato, né, que o fato de eu ser pesquisador dessa área não quer dizer que eu saiba tudo, obviamente, e não precise, né, não, eu naturalmente eu posso errar aqui na exposição e procuro e espero, né, poder sempre aprender com quem sabe mais, vai ser uma alegria. É um tema muito importante, pessoal, porque ler Evangelho na mente de Lutero é como que um sumário da doutrina cristã. Ele expõe isso em diferentes obras. Talvez uma das principais seja a obra, as suas lectures, né, as suas leituras ali sobre Gálatas, tá? Tem muito livro que trata sobre o pensamento de Lutero. Eu vou focar primeiro em Lutero, tá? Tem muito livro que trata sobre o pensamento dele. Eu estou pensando agora, por exemplo, no livro da teologia de Lutero do Bernard Lewis, né? Mas tem aquele do Paul, acho que é Althaus, né? Deu um branco agora. Tem do Oswald Bayer, tem os dicionários, por exemplo, aqui, né? Tá aqui na minha mão o dicionário de Lutero e das tradições luteranas. Tem os handbooks e os companions, né, de Cambridge, de Oxford, que ajuda. Tem a obra do Alberto Melloni, muito boa também. Tem livros traduzidos ao português que tratam da teologia de Lutero.
esse aqui do Mark Leonhardt, né? Martim Lutero, Tempo, Vida e Mensagem, né? Enfim, então tem muita obra que fala sobre o assunto. Vou tentar resumir. E aí essas obras que eu acabei de falar, todas elas eu já li, né? Já tenho aqui, já li, ou enfim, tenho no meu computador. Mas tem uma obra mais recente do Peter Folan. Ele é professor da Georgetown University e ele, uma das áreas dele, né, de especialidade dele, é justamente a investigação a respeito de Lutero, do pensamento de Lutero, do pensamento das tradições protestantes. É mais ou menos como eu faço, né, como eu procuro conduzir a minha pesquisa, também até mesmo na forma como ele escreve, né? Ele gosta de citar, basicamente ele pega a fonte primária e vai comentando, algo que eu faço bastante. Então, o Peter Folan recentemente escreveu uma obra chamada Martin Luther, né, and the Council of Trent, e o Martin Lutero e o Concílio de Trento. E aí, né, quando ele vai falar do pensamento de Lutero sobre lei e evangelho, ele faz esse trabalho que eu acho muito bom, de pegar a fonte primária e ir comentando. Então, inclusive daqui a pouco eu compartilho de novo a tela, né? Eu vou me guiando aqui só para dar, como eu falei, tá? De extremamente breve, um comentário extremamente breve do pensamento de Lutero, depois do pensamento luterano, e aí eu faço uma breve reflexão católica, tá? Então, sobretudo se fundando aqui nas lectures, né? Nas leituras aqui de Gálatas, Lutero ele vai falar. Eu tenho esse livro aqui também, mas enfim, fica mais fácil quando já está tudo condensado assim. Quem quiser esse livro, ele é muito bom e ele é muito. Ele realmente é dessa forma como eu estou dizendo. É basicamente fonte primária e comentário, fonte primária e comentário. Então o Lutero ele vai falar que o Evangelho, ele é, trazendo aqui também já da minha memória, é a palavra de Deus pregada por Cristo. Ela liberta, né? Ela faz alguém cristão. Já a lei, ela é aquilo que direciona a vida da pessoa, né? Mas não provê assistência para isso, né? Para essa vida que está sendo direcionada. Lutero ele distingue, ele faz uma analogia que a lei e o evangelho estão separados como o céu está da terra. Que esse conhecimento da lei do evangelho, no qual se divide a escritura, eu lembro agora, por exemplo, na apologia da Confissão de Augsburgo, no capítulo ali da justificação, é o quarto, né? O Melanchthon, ele também faz ele indica essa distinção, né? Ele, como eu falei, ele tinha como eu posso dizer, ele realçava essa necessidade de se entender o que é lei, então aquilo que direciona para a vida, né? Direciona a vida, mas não provê o auxílio necessário, e o Evangelho, né? Que é essa palavra de Deus pregada por Cristo, aquilo que faz realmente viver, aquilo que torna realmente cristão. Lutero ele tinha isso também está aqui, né, no dicionário de Lutero das tradições luteranas, né? Mas aqui ele já abrange o escopo maior. Tanto que ele fala, por exemplo, para Lutero, tudo aquilo que prega a respeito do pecado e da ira de Deus é lei, né? Então, um ponto importante que eu faço questão de frisar aqui que o dicionário, na minha percepção, está certíssimo em dizer isso, que lei, sim, é tudo aquilo que prega a respeito do pecado e da ira de Deus,
sempre que isso aconteça. Sempre que há essa pregação sobre o pecado e a ira de Deus, é lei. Né? Então, esse, como se diz, essa inclusão aqui, sempre que isso aconteça, eu achei muito importante de ter colocado. O dicionário, eu vou voltar para Lutero, mas assim, o dicionário ele vai continuar dizendo, né, que a lei tem um conteúdo, que é revelar o pecado do homem e a ira de Deus, e também tem uma função, que é quebrar o coração. Né? Já o Evangelho, ele vai falar, é a proclamação que aponta para o perdão dos pecados em Cristo. E, novamente, ele coloca, sempre que isso aconteça, sempre que essa pregação aconteça. Então, é muito interessante. Aqui, essa inclusão, sempre que isso aconteça, eu achei muito importante. Eu estou recordando aqui que no pensamento de Lutero, você vê claramente ali dois usos, né, para a lei. Você tem a coibição do pecado, digamos assim, é o primeiro uso, né? E no caso aqui também, o Law e Gospel, né, aqui do dicionário, ele também aponta isso, né? Coibir o pecado e tal. Mas o foco, eu acho que tá mais no segundo ponto, né, que é a respeito da... Porque isso se relaciona ali, né, com a questão de como ele entende a justificação. Que seria revelar o pecado, né? Então ela tem uma função de aquebrantar o coração, né, de... Como vai falar o livro de Concórdia, que está aqui também pertinho de mim, né, ele destruir, né, o santo falso. Né? Então, eu acho que esse segundo ponto de revelar o pecado, ele de fato tem essa importância maior aqui para o que é a ideia dessa reflexão, né? Então, o Peter Follin, ele faz um resumo que eu acho também muito interessante. Aqui quem fez esse dicionário aqui, escreveu essa entrada, né, foi o Stephen Paulson. Se não me falha, é o Stephen Paulson, que tem um livro sobre teologia luterana, né, Doing Lutheran Theology, que é uma série que tem, aí tem o Doing Catholic Theology, daquela mesma autora que escreveu a teologia de Ratzinger. Esqueci, dei um branco agora aqui no nome dela. Mas enfim, são volumes, né, bastante úteis, né? Fica a recomendação. Mas essa entrada ela está boa aqui no dicionário, mas eu acho que ela poderia ser enriquecida, né? O dicionário, eu penso que ele resume bastante, né? Então, o Peter Follin, e aí depois eu vou mostrar alguns outros livros, quando ele vai comentar esse segundo uso da lei, o uso teológico, né, ele vai dizer assim, né, que a lei ela denota todos os ordenamentos ali feitos por Deus ao ser humano na Escritura, sejam aqueles, né, que estão propriamente na Escritura, como o Decálogo, seja o que Lutero considerava perversões, né, do texto bíblico, como, por exemplo, os votos monásticos na mente dele. E aí ele vai dizer que o Lutero, e eu concordo com essa divisão do Peter Follin, ele divide, digamos, esse segundo uso em três funções, por assim dizer. A primeira função é revelar a profundidade da transgressão do homem, né? Então Lutero escreve, né, que a verdadeira função, né, e o uso próprio da lei é revelar o pecado do homem, como falei antes, né? Ela é um instrumento que acusa, que condena o pecado. Só que tem uma segunda função, né, que está relacionada aqui com essa primeira, que é o que? Aqui, claro, tendo revelado na profundidade ali do pecado, por o homem fazer o homem ter temor pela ira de Deus, né? Da ira de Deus. Né? Ele vai falar, né? O próprio
aqui é o Lutero, né? O Lutero vai dizer assim, que a tarefa própria da lei é nos tirar dos nossos tabernáculos, né? Ou seja, da nossa paz e autoconfiança, e nos colocar diante, né, do olhar de Deus, ou seja, no sentido de revelar a ira de Deus para nós, né? Então a lei, ela não foi dada para justificar, ela foi dada em ordem a operar a ira, para fazer isso, tornar explícito ali o pecado, revelar a ira de Deus, o julgamento de Deus, que ameaça, né, com a morte eterna. Esse é o segundo ponto. E a terceira função que poderia ser dita, né, e eu concordo aqui com... Preste atenção, tá? Então, o primeiro uso ali tem a coibição do pecado, o segundo uso essa revelação do pecado, só que esse segundo uso digamos assim, é tripartite, né? E esse terceiro ponto seria justamente levar à eterna perdição aqueles que buscam ser salvos mediante a lei, né? Então o Peter Follin ele cita o trecho de Lutero. Então, por exemplo, ele cita aqui, entenda-se, né, que na teologia cristã e de acordo com a descrição própria da lei, a lei não justifica, mas tem exatamente o efeito oposto. Ela nos revela a nós mesmos, ela mostra a ira de Deus, ela manifesta essa ira, ela nos aterroriza, né? Ela não somente revela o pecado, mas faz com que eles abundem, né? Então essa proliferação do pecado, comenta, né, o Peter Follin, acontece justamente quando o homem confia na lei para trazê-lo à salvação, né? O Lutero vai dizer que tentar ser justificado pela lei é como tentar contar dinheiro em uma bolsa que está vazia. Então eu acho que os dois usos, e dentro desse segundo uso, essas descrições, elas auxiliam a compreender o pensamento de Lutero a respeito do que seja a lei, né? Já o Evangelho, e aqui aí eu já penso que o Paulson ele escreve realmente tão interessante quanto aqui o Follin, né? Ele vai dizer: só o Evangelho pode libertar os pecadores do pecado. Então vai-se à condenação eterna quando se confia na lei para a salvação. Por outro lado, é o Evangelho que liberta os pecadores do pecado e da morte, né? E aí ele continua: o Evangelho é a história de Jesus Cristo, do Filho de Deus, que se tornou carne e foi crucificado pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, né? A função própria do Evangelho é perdoar os pecados na forma de promessa, que funciona diferente de um comando, de uma ordem que é da lei, né? A promessa depende da fidelidade de Deus e do poder da palavra de Deus de cumprir o que diz, né? E fazer dos pecadores crentes, pessoas que confiam em Deus, né? E aí ele vai falar, né? Essa pregação dos dois ofícios da palavra de Deus acabou se tornando uma fonte de disputas entre luteranos, mas isso aqui já é outra coisa. O Lutero, então, ele de fato ele vai falar, né? Então, o Evangelho é a proclamação sobre Cristo, que ele perdoa os pecados, que ele dá a graça, que ele justifica, que ele salva os pecadores. E aí, essa frase do Lutero eu acho muito propícia. Ele vai dizer assim: ainda que haja mandamentos no Evangelho, eles não são o Evangelho. Eles são exposições da lei e apêndices ao Evangelho, tá? Ele também vai dizer, né, que a lei e o Evangelho, elas são juntas doutrinas contrárias, né? Due prossus contrariae doctrinae sunt, né? Mas eles são unidas, né, na experiência, né? Por quê? Porque a lei acusa e o Evangelho ele
liberta, perdoa, né? Ambas são ações de Deus, né, que traz que o ser humano experiencia, não somente teoriza, né? E aí o Lutero ele também traz consigo essa questão da função, né, do Evangelho, né? Então a função do Evangelho é que a justificação ela vem pela fé somente, né? O Evangelho ele aponta para a verdade de que a justificação vem somente pela fé, né? E aí e não pelas obras da lei, né? Porque a lei ela não dá esse remédio, por assim dizer, ela não dá esse poder, né? Não, a justificação vem somente pela fé, sem as obras da lei. Por exemplo, ele usa muito aquela passagem de Gálatas 2, 15 a 20, né? E o segundo aspecto, um segundo aspecto que Lutero ele reforça quando trata sobre o Evangelho é justamente aquilo que seria a corrupção do Evangelho, que seria crer que para que a fé justifique, ela precisa ser acompanhada de obras, né? Ou seja, em outro momento ele vai falar, né? Muito do que eu estou dizendo aqui está tudo nas suas leituras aos Gálatas, né? Mas, enfim, ele vai condenar a questão da chamada fé formada, né? Que é muito presente na teologia católica, que vai dizer, olha, eles creem que eles dizem que devemos crer que em Cristo e que a fé é a fundação da salvação, é o fundamento da salvação, melhor dizendo, mas que ela não justifica a não ser que seja formada pelo amor. Então isso não é a verdade do Evangelho, isso é uma falsidade. É como se colocasse a lei dentro da justificação. E o Melanchthon ele fala isso também lá na Apologia, né, no capítulo 4. Bem, eu quis dar só uma visão geral aqui a respeito do pensamento de Lutero, né? Eu vou focar agora em alguns autores outros autores, né? Dentro aqui desse meu recorte histórico, né? Que eu foco ali mais ou menos até o século XVII. Então agora vamos para uma breve visão a respeito do tema em teólogos luteranos. Novamente vai ser bastante breve. Como eu já falei, eu foco até o século XVII, então eu vou trazer duas fontes, né? Como eu falei, realmente resumido. Um é o Johann Gerhard, né? E que talvez seja o maior teólogo aí da ortodoxia luterana, e o David Olas, né? Que é aquele, até onde vai a minha memória, né? Ele é o último teólogo assim de considerável, né? Ali da ortodoxia luterana. Claro, aqui são os aforismos do Johann Gerhard, você encontra lá na Post-Reformation Digital Library. Você desce um pouquinho aqui, vai ter o para uso de disputas teológicas, né? Está aqui, a gente pode seguir a ler a doutrina das obras, que mostra o que deve ser feito. Já o Evangelho é a doutrina da fé, ela indica o que já foi feito, né, por Cristo. Mas o Johann Gerhard, esse livro específico, né, talvez até para facilitar o acompanhamento, ele foi traduzido em inglês em 1640, né? Então talvez seja mais fácil você acompanhar aí comigo. Só que antes de ir para o Johann Gerhard, já que são aforismos, são resumidos, portanto, tem um livro do David Olas, não, perdão, do Schmid. Eu posso botar aqui na capa, é só para não perder aqui a página, mas se não me falha a memória, é a doutrina teológica da Igreja Evangélica Luterana, é algo nesse sentido. Esse livro é bom não somente porque ele faz a síntese, né, nos diferentes temas, mas porque ele, como se diz, ele referencia autores
da época do meu período de estudo. Então, e dentre esses autores eu tenho o apreço aqui pelas distinções que o Wallace faz, porque elas são muito úteis na hora de explicar, comparar, etc. Vocês vão ver, por exemplo, que um ponto que o Wallace faz, da preservação, né, do justificado na fé, vai encontrar ressonância naquilo que eu vou dizer um pouco mais para frente, tá? Então, eu vou começar pelo o David e depois eu volto aqui para o Gerhard. Claro que se você quiser ver, digamos assim, do ponto de vista confessional enquanto documento, né, você checa lá, por exemplo, a fórmula de concórdia, né, e aí você vai encontrar. Ou apologia no artigo 4, né, também vai trazer essa distinção, certo? Aqui eu quero focar mais nos teólogos, porque eu já fiz em um outro momento, não aqui no YouTube. Eu faço, né, comentários de documentos confessionais, tá bom? Muito bem. Então vamos aqui para o David, né? Ele vai dizer, ele vai fazer, né, essas distinções que eu acho realmente que são muito úteis, né? Ele vai falar a diferença da lei e do evangelho, né? Então, não vou focar tanto aqui nessa parte do modo de reconhecimento. A lei, termo simples, pela luz da natureza, o evangelho é algo revelado. Vai falar, aí sim, aí vamos aqui para a questão do objeto, né? Então a lei é a doutrina das obras, né? O Gerhard acabou de falar isso também. Então ela prescreve e comanda aquilo que deve ser feito e evitado. Por isso é chamada lei das obras. O evangelho é a doutrina da fé. Ela assente a Cristo, agarra a Cristo, ela apreende pela fé o mérito de Cristo, a justiça de Cristo, a salvação que vem de Cristo. A diferença em relação à promessa, né, qual é? Então, a promessa da lei ela é condicional compensatória, ela promete vida, né, mas sob a condição de uma obediência perfeita, individual, perpétua, né? Já a promessa do evangelho ela é incondicional, né? Ela não depende da minha obediência, ela é apreendida pela fé porque é a obediência de Cristo, né? Em relação ao sujeito, a lei deve ser inculcada assim de modo firme, por assim dizer, ao pecador quanto mais, enquanto que o evangelho àquele que está contrito para que acenda a fé. Então há esse ressoa um pouco o que eu falei a respeito do pensamento aqui de Lutero, né? A lei ela vai quebrantar o coração e o evangelho vai levar à fé. A disparidade dos efeitos, né? A lei acusa, né? Condena. Já o evangelho consola, vivifica, absolve, né, dos pecados. A lei é um pedagogo que leva com que o pecador leve se encaminhe, né, para os meios de salvação, né. Depois um pouquinho mais embaixo ele vai dizer, né, que a lei e o evangelho então concorrem a alguns efeitos, né. Então, por exemplo, o arrependimento dos pecadores, né. Então a lei converte porque ela excita a contrição, né, produz a contrição. O evangelho ele acende a fé, né. Então elas concorrem para produzir um efeito, né. Já a renovação também concorre aqui a questão da renovação da pessoa que foi justificada, né. A lei ela serve como uma regra de uma vida santa, mas não dá a força espiritual para cumprir, enquanto que o evangelho dá essa força espiritual para cumprir, né. Ele vem em socorro, né, ele produz, ele dá força para que se ande no caminho de Deus. E por fim, também tem um efeito importante que é a preservação do homem renovado. Concorrem também para que, pela lei, o homem suprima, né, seus desejos carnais, e pelo evangelho ele tem justamente essa força para suprimir, para confirmar, para crescer em fé e viver de modo renovado uma vida santa. Eu gosto dessas distinções do Wallace porque facilita na hora de comparar, etc. Bem, aqui temos o Gerhard, ele praticamente fala a mesma coisa. Eu vou botar aqui na obra lá do 1640
só para facilitar o seu acompanhamento. Mas ele vai dizer a mesma coisa, né? A lei é a doutrina das obras, ela prega aquilo que deve ser feito, o evangelho é a doutrina da fé, prega o que já foi feito, declarado para nós, que Cristo realizou, né, por nós. A lei, novamente, né, a lei requer a obediência de todo homem, a obediência perfeita de todo homem, de todos os mandamentos de Deus, no caso. O evangelho requer fé, que se deve crer em Cristo, etc., que a lei encerrou todos no pecado. O evangelho, por outro lado, é a palavra da salvação, da paz, da reconciliação. Os dois, então, concorrem, né, mas de diferentes modos para produzir a salvação. No caso, o evangelho produz a salvação, mas os dois concorrem, né, para produzir efeitos, né, que pelo evangelho há de receber o pecador a absolvição. Então a lei acusa, condena o pecado. O evangelho, por outro lado, ele aponta que alguém já fez satisfação por esse pecado. É basicamente a mesma coisa. Só uns detalhes aqui importantes, né? Que o Gerhard vai dizer que o Espírito Santo é derramado, né? Ele vem habitar em nós, né? Então o Espírito Santo age em nosso coração para acender a fé, e ela opera pela caridade. O amor é a realização da lei, só que ele vai dizer aqui no número 19, esse amor ele não é perfeito, então ninguém pode cumprir perfeitamente a lei. Eu estou reforçando isso porque eu vou falar sobre isso na hora da reflexão católica. Então é basicamente a mesma coisa. São dois teólogos luteranos aqui importantes. Caso você queira mais visões, você pode, por exemplo, conferir o livro lá do Schmidt, ou, né, as próprias obras, né? Aqui você tem na Post-Information Digital Library, você encontra a fonte primária, tudo direitinho, você pode ir lendo tranquilamente. E não somente para o Gerhard, mas para esses outros autores, tá bom? E agora eu vou continuar, né, agora fazendo uma breve exposição da perspectiva católica, e depois eu vou tratar de uma crítica feita à posição católica que, conforme eu vejo, é fundada simplesmente numa má compreensão dela. Eu vou dar uma brevíssima reflexão, exposição, né, da perspectiva católica, e comentar, né, uma crítica que o Leif Gradin faz aqui no seu livro, em que ele comenta com São Augsburgo, né, e que ressoa o pensamento de Lutero e Melanchthon. Então, quando a gente pensa em lei, a gente pode pensar em primeiro lugar na lei natural, inscrita no coração, cuja autoridade é estendida a todos os homens. Mas, sobretudo, pensamos na lei antiga, né? Ele vai falar, né, que é o primeiro estágio da revelação, né? A lei de Moisés, cujas prescrições morais estão compendiadas nos 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos, eles proíbem o que é contrário ao amor de Deus e prescrevem o que lhe é essencial. E ela é uma lei santa, ela é uma lei espiritual, é uma lei boa, só que ela não dá a graça. Ela não dá a força, ela não dá a graça para ser cumprida. Então, como ela não é capaz de anular o pecado, ela acaba se tornando uma lei de escravidão. A função dela, então, é denunciar e manifestar o pecado. É levar, tal qual um pedagogo, é levar o cristão para a fé em Deus, para a fé em Cristo. Certo? Já o Evangelho, eu acho muito bonito aqui que o Papa Francisco mencionou, né, no Evangelho Gaudium. Só tem que encontrar agora aqui. O Evangelho, ele fala assim, na boca do catequista, não só do catequista, mas aqui ele está focando aqui na catequese, né, volta a ressoar sempre o primeiro anúncio. Jesus Cristo te ama, né? Deu a sua vida para te salvar, e agora vive contigo todos os dias para te iluminar, para fortalecer, para libertar, né? Já o Papa São Paulo VI, né, ele vai dizer: a igreja é depositária
Aqui é na Evangelho Nunciandi. A igreja é depositária da boa nova que há de ser anunciada, né? O Evangelho. E qual é esse conteúdo? Né? Então, as promessas da nova aliança em Jesus Cristo, os ensinamentos do Senhor e dos apóstolos, a palavra da vida, as fontes da graça e da benignidade de Deus, o caminho da salvação. Então, tudo isso aqui é o conteúdo do Evangelho. Né? Só que uma coisa que eu acho bonito aqui do catecismo, cadê o catecismo aqui? É que ele faz questão aqui, né, de deixar, aqui é no caso do resumo, né, tá lá no parágrafo normal também, mas é isso aqui, ó. A nova lei, o Evangelho, é a graça do Espírito Santo, recebida pela fé em Cristo, operando pela caridade. Ela está expressa sobretudo no Sermão da Montanha e utiliza os sacramentos para nos comunicar a graça. A lei evangélica, ela cumpre, ultrapassa e aperfeiçoa a lei antiga, né? As suas promessas, os seus mandamentos. A nova lei é uma lei de amor, uma lei de graça, uma lei de liberdade. Então, a nova lei, o Evangelho, é em primeiro lugar a graça do Espírito Santo e também, em primeiro lugar, a graça do Espírito Santo, mas também as promessas da nova aliança em Jesus Cristo, os ensinamentos do Senhor e dos apóstolos, a palavra da vida, as fontes da graça e da benignidade de Deus. E que se fosse resumir ainda mais aquilo que o Papa falou: Jesus Cristo te ama, deu a sua vida para te salvar e agora vive contigo todos os dias para te iluminar, fortalecer e libertar. Então, em primeiro lugar, é a graça do Espírito Santo e em segundo lugar, né? É porque quando eu mudo aqui o zoom, aí muda também. É também as promessas de Jesus, os ensinamentos de Jesus, a sua palavra de vida, as fontes da graça, os sacramentos, a benignidade de Deus, o caminho da salvação, né? Então, perceba que faz parte do Evangelho, e aqui é o resumo, né? Jesus Cristo te ama, deu a sua vida para te salvar. Mas perceba que no Evangelho estão realidades. Tem promessas, sim, mas tem ensinamentos. Tem a palavra de vida, tem as fontes da graça, etc. Ou seja, como também o Papa Francisco vai falar aqui, muito belamente, né? O mandato missionário do Senhor inclui o apelo ao crescimento da fé quando diz: ensinando-os a cumprir tudo o que vos tenha mandado. Daqui se vê claramente que o primeiro anúncio: Jesus te ama, Jesus deu a sua vida para te salvar, agora vive contigo todos os dias para te iluminar, fortalecer, libertar. Deve desencadear também o caminho de formação e de amadurecimento, né? A evangelização procura também o crescimento, o que implica tomar muito a sério em cada pessoa o projeto que Deus tem para ela, né? E aí ele vai falar do número 161, e aqui esses dois números são muito úteis, né? Ele vai dizer, e claro, que é o magistério ordinário, né? Do Papa Francisco. Os ensinamentos definitivos, que obviamente se fundam, você pode encontrar, por exemplo, no Concílio de Trento, a Sexta Sessão e em outros documentos. Ele vai dizer: não seria correto que este apelo ao crescimento fosse interpretado exclusivo ou prioritariamente como formação doutrinal. Trata-se de cumprir aquilo que o Senhor nos indicou como resposta ao seu amor, sobressaindo, junto com todas as virtudes, aquele mandamento novo, que é o primeiro, o maior, o que melhor nos identifica como discípulos. Este é meu mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. É evidente que quando os autores do Novo Testamento querem reduzir a mensagem moral cristã a uma última síntese, ao mais essencial, apresentam-nos a exigência irrenunciável do amor ao próximo. Quem ama o próximo cumpre plenamente a lei. É no amor que está o pleno cumprimento da lei. De igual modo, para São Paulo, o mandamento do amor não só resume a lei, mas constitui o centro e a razão de ser da mesma. Toda a lei se cumpre plenamente nessa única palavra: ama o teu próximo como a ti mesmo. O Senhor vos faça crescer e superabundar de caridade uns para com os outros e para com todos. Também São Tiago exorta os cristãos a cumprir a lei do reino. De acordo com a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo.
E aí vem, ó, entretanto, este caminho de resposta e de crescimento aparece sempre precedido pelo dom, porque o antecede aquele outro pedido, Senhor, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A adoção como filhos que o Pai oferece gratuitamente e a iniciativa do dom de sua graça são a condição que torna possível essa santificação constante, que agrada a Deus e lhe dá glória. É deixar-se transformar em Cristo, vivendo progressivamente de acordo com o Espírito. Então, veja, em primeiro lugar, o Evangelho ele é a graça. E esse anúncio de Jesus Cristo que morreu por amor a mim, para me salvar, ele envolve também os seus ensinamentos, as suas promessas, as fontes da graça. Inclusive, envolve também a lei do amor, de amar a Deus, que em síntese é amar a Deus e amar o próximo, tá? Então, o Evangelho ele tem preceitos. Aqui discordamos com Lutero, né? Quando ele diz, por exemplo, que lá no aquilo, né, que não fazem parte do Evangelho, são como que um apêndice ao Evangelho. E aí eu trago então a crítica que o Lifgren faz, né, à posição católica, que ressoa essa a crítica que o Lutero e o Melanchthon, etc., fazem também. Primeiro ele vai dizer várias coisas, obviamente, aqui no comentário do artigo 4 da Confissão. Vai dizer que a justificação não é uma qualidade humana, mas um relacionamento com o próprio Deus, né? Depois ele vai dizer qual é a ideia por trás da imputação, né? Que é uma renovação de toda a pessoa, ou seja, que a pessoa ela só tem a justiça em Cristo, né? O fato de que ela está fora da pessoa não a torna incompleta. E aí ele vai fazer então a sua crítica à posição católica. Ele vai dizer assim, né, que é inconcebível para a razão que a justiça diante de Deus seja outra coisa que não a uma qualidade humana que o torna agradável a Deus, visto que a justiça inerente, com essa justiça inerente, a pessoa ela realiza atos, né, que a torna digna da vida eterna. E se isso é verdade, então não é mais o Evangelho de Cristo que dá a salvação, mas as obras da lei, sejam elas acompanhadas ou não pela assistência divina, né, pela graça. E aí, para Lutero, isso significa que o Evangelho e a fé em Cristo são abolidos, né? Diante de Deus, a lei e as obras não têm nenhuma função. Diante de Deus, somente uma coisa é válida, a fé em Cristo. Na perspectiva romana da justificação, a lei é trazida à justificação. Ela acontece pela fé e obras. Nesse sentido, né, Deus e os homens, graça e o livre-arbítrio, criam a salvação, né? Então, onde os homens são compelidos a boas obras em vista da salvação, a fé morre. E o Espírito, perdão dos pecados, também, né, com o resto dos dons de Cristo, desaparece. Dar qualquer lugar às obras na justificação é uma rejeição da graça em Cristo, né? E aí ele faz só algumas sínteses, né? Então, a justiça que é percebida como uma comparação entre graça e livre-arbítrio pode criar muitas boas obras, né? Mas diante de Deus elas não valem nada. Somente Cristo, né, pode realizar a lei. E aí ele também vai dizer, né, que preparar-se para a graça deve ser rejeitado, porque todas as obras fora da fé são pecados. Isso aqui ele dizendo, né? De uma perspectiva luterana, ele vai continuar.
A noção de Trento de cooperação entre graça e humanidade é um convite para usar a lei para se servir, né? E roubar a Deus de sua glória, né? Permitir que as obras tenham um papel na justificação é usar a lei, que demanda o amor a Deus e ao próximo, contra o seu propósito, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa útil aqui para comentar. Toda tentativa zelosa de cumprir a lei é pervertida em usá-la para ganhar a independência da lei. Isso aqui ele está dizendo, né? E aí ele também fala, né? Falar de fé e obras é transformar o evangelho na lei, porque conforme o próprio alta compreensão, a própria compreensão da lei, ela só é cumprida quando aquilo que ela requer é dado por graça, né? Bem, então o que falar desses pontos aqui? Eu penso só que ele não compreendeu bem, né, a perspectiva católica, apesar de ele ter tentado aqui, sim, claro, né, se voltar. Eu acho que ele só não entendeu bem as coisas como estavam ali relacionadas, né, e tá tudo bem, né, ninguém é perfeito, né, a gente pode errar. Então ele vai falar, né, que o capítulo 10 e 11 de Trento vai falar que mediante a graça, o amor infuso, o cristão ele progride em direção a uma verdadeira justiça, né? Bem, é muita coisa, então vamos lá. Na perspectiva católica, ser justificado é ser enxertado em Cristo, ser feito participante da natureza divina. Tem uma frase do Averdulis que ele fala, ele explica isso muito bem, né? A justificação não é um simples sinônimo da infusão da graça. Significa não somente que somos feitos justos, mas que somos reconhecidos como tal diante ali do julgamento escatológico de Deus, que determina tanto nossa condição presente quanto o nosso destino último. Por causa da centralidade do elemento forense, seria errado imaginar que somos pronunciados justos porque somos inerentemente como tais. Não. Toda justiça inerente nossa é consequência da sentença de perdão criativa e graciosa de Deus. Envolve então a não imputação dos nossos pecados, dos pecados que cometemos, né? Então a justificação ela traz consigo esse caráter forense, interpessoal e livre com Deus, né? Com o ato salvífico de Deus a nosso respeito, né? A justiça da criatura ela sempre permanece um dom, é uma participação na justiça de Deus dada em Cristo. A nossa justiça é uma impressão em nós da justiça de outro, né? E ela não é algo assim também. Mas a chamada ele até comenta isso aí também, o Averdulis, a chamada graça incriada, veja, na justificação Deus vem habitar em nós. Ele vem habitar na nossa alma. E aí, como também fala, a união com Deus efetuada pela graça incriada, que é o próprio Deus, que vem habitar em nós, produz na alma, né, a chamada graça criada, né, a justiça inerente, que nada mais é do que a justiça de Cristo comunicada a nós. A analogia é do ramo com a videira, né? Somos enxertados em Cristo e vivemos diuturnamente na sua vida. Somos enxertados em Cristo, estamos em relação com Ele, vivendo da sua vida, da sua justiça diuturnamente. Só nele é que somos justos. Então, outra coisa que ele fala aqui, não, mas aí com essa justiça inerente, a pessoa realiza atos que a tornam digna da vida eterna. Não, a pessoa ela já está salva e herdeira, e ela já é herdeira, ela já recebe a salvação ali no batismo. Ela já é herdeira da vida eterna, desde que se tornou filha no Filho, né? Então, se é verdade, o Evangelho
não dá mais a salvação, mas as obras da lei. Não. A pessoa ela já foi salva por Cristo no batismo. Ali acontece a justificação, essa passagem de pecador para ter sido feito justo, né? E o que antecede isso, tudo é dom. Então, o que antecede isso na perspectiva católica, né? Escuta-se a pregação do Evangelho, você aqui entenda a fé somente quanto assentimento ao dado revelado. Então você assente ao dado revelado pela fé. Depois eu vou mencionar outras coisas. Você começa a temer a Deus, a confiar em Deus por causa de Cristo e a arrepender-se do seu pecado com o princípio de amor. Tudo isso é dom de Deus. Nada provém da força humana. E até a capacidade do homem em relação a isso que antecede, de crer, de assentir o dado revelado, de confiar na misericórdia de Deus por causa de Cristo, arrepender-se, tudo isso é dom de Deus. Do homem só vem a capacidade de resistir. Então, se ele assente, já é por dom de Deus. E se isso leva até o bom fruto, se ele coopera, então, essa cooperação mesma já é dom de Deus. Então, não é mais pelo Evangelho de Cristo que dá a salvação, mas pelas obras da lei. Se eles são realizados com a força humana ou divina assistência. Não, a pessoa já recebeu a salvação no batismo. O que acontece depois, né, vive-se a vida cristã, já pressupõe que ela foi salva no batismo, que ela foi justificada ali. Outra coisa que ele parece esquecer é que, focando aqui em Trento, já que ele está citando Trento, é que Trento entende por fé ali simplesmente o assentimento ao dado revelado. E aí você tem a esperança, a confiança, o princípio de amor, né? Só que isso está inclusive na declaração conjunta para a doutrina da justificação, está nesse relatório final do Conselho Luterano Internacional a respeito, e toca, né, na declaração conjunta. Não há discordância, porque na fé que justifica, na perspectiva luterana, estão inclusas as realidades da esperança e do amor. Então, sob o mesmo nome de fé salvífica, eles colocam tudo isso aqui. É tanto que Melanchthon, o próprio Lutero, etc., não aceitam que dentro da fé salvífica possa coexistir o pecado mortal. Então, não há discordância aqui. Deixa eu... cadê? O Final Report. Ele vai dizer assim, né? Esse aqui é o relatório final, né, do Conselho Luterano Internacional. E ele fala muito bem isso. Deixa eu ver, Benedict. Tá aqui, ó. Então ela pode ser aprovada, não é mais um centro de tempestades e tal. Por quê? Porque justamente dentro da fé salvífica, a Igreja Católica e a perspectiva luterana entende isso, né? Que é uma fé, que é um dom de Deus, sim. E essa fé salvífica engloba tudo isso, na perspectiva católica: assentimento ao dado revelado, confiança em Deus, arrependimento, amor, esperança. E na perspectiva luterana, fé salvífica envolve tudo isso. Tanto é que ela não pode coexistir com o pecado mortal, né? Eles vão dizer aqui, né? Luteranos distinguem, mas não separam fé do amor. O católico tem uma abordagem integral, né, identificando esses dois. Então, quando o Lutero vai lá e critica, não, eles falam de fé formada e tal, é como se estivesse colocando a lei ali. Não é o caso. Esse é um dom de Deus. Esse amor é um dom de Deus, né?
Tanto é que ele lá das boas obras, ele vai falar que junto nessa fé está a esperança e o amor. E concordamos com isso, né? Aqui está o relatório lá do Conselho Luterano Internacional, está citando o Ben 16, na catequese que ele fala, né, sobre isso. Aqui antes já ele fala isso também, né? Por quê? Porque o Concílio de Trento, quando ele vai falar da fé, ele está falando simplesmente como assentimento ao dado revelado. E aí é necessário, de fato, a esperança e o amor, e isso são dons de Deus. Enquanto que a fé salvífica, nessa outra perspectiva luterana, dentro dessa fé está assentir ao dado revelado, está confiar, está o arrependimento, está o amor, tá? Esse número 2.6 ele fala isso bem direitinho. Então, continuando aqui o que ele fala, né, o Lifgren. Então, a diferença entre a posição luterana e romana não é a questão da lei e das obras serem tomadas a sério ou não, né? Está no lugar próprio para elas. No céu, diante de Deus, as leis e as obras, elas não têm nenhuma função. Aí eu discordo, porque veja, acabei de dizer lá, li o catecismo, de fato, a lei ela não dá o auxílio, né? A salvação vem pelo Evangelho, recebemos, vem em ser também, portanto, né? E o Evangelho é em primeiro lugar a graça de Cristo, né? Somos justificados pela graça de Cristo, somos feitos membros do corpo de Cristo, etc, etc. Só que, como Santo Agostinho fala muito bem, novamente, né, o Espírito e a Letra, né? Você pode encontrar aqui no site agustinos.it, tem a obra completa dele. Tem também no New Advent, né? Não é assim, de fato, não é assim na perspectiva católica, né? E aqui eu estou citando Santo Agostinho só porque eu estou me lembrando dele. Mas para perseverar na fé, não será glorificado aquele que não obedeceu os mandamentos de Deus, né? E há como eu falei, não vou fazer exegese aqui, né? Mas há uma abundância de passagens bíblicas a esse respeito, né? A passagem que ele cita, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Então Santo Agostinho ele vai dizer, né, lá no número 24, os mandamentos são úteis e salutares aos que os observam e não podem alcançar a vida eterna sem a sua prática. Então não é assim, aqui nós discordamos de fato. A obediência aos mandamentos já pressupõe que fomos salvos. Nós já estamos salvos, fomos salvos no batismo. Entretanto, se você não observa os mandamentos, você não vai herdar a vida eterna. Obedecer aos mandamentos, depois da justificação, é um dom, é uma graça de Deus, mas você pode decair da graça, você pode rejeitar a graça, você pode cometer um pecado grave, tá? E de uma perspectiva católica, há uma abundância disso, de passagens indicando isso, que se deve obedecer, claro, e aí foi falado, né, de que o Evangelho ele envolve também preceitos, amar a Deus e amar o próximo, e que pela graça são realizados em nós. Em primeiro lugar, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração, então já cumprimos a lei. Então, se rejeitarmos a graça, vamos cair. Então, onde os homens são compelidos a fazer boas obras para procurar a salvação, a fé morre. E de fato, as boas obras já pressupõem que fomos salvos pela graça de Cristo dada no batismo, tá? A noção de Trento, que é a comparação entre graça e humanidade, a cooperação do homem com a graça já é graça. É Deus quem opera em mim o querer e o agir. Tá? De nós só vem a capacidade de rejeitar a graça. Certo? Todas as obras antes da fé, que é aquele que fala de se preparar para a justificação, né?
todas as obras antes da fé são pecados. E aí, de fato, aqui discordamos, né? E também cremos que há uma abundância, cremos que, eu não falo em nome da, né, mas enquanto católico, né? Há uma abundância de textos que vão indicar o contrário, tá? Não é razoável pensar que aquilo que antecede a justificação seja pecado, né? Então, o arrependimento, esse princípio do amor, a confiança em Deus por causa de Cristo, etc, etc. Já a respeito, eu trato muito desse assunto no meu livro que está para ser lançado, tá? Fica aí a indicação. Já a respeito daquilo que acho que foi o Gerhard que falou, que o amor não é perfeito, logo não podemos cumprir perfeitamente a lei, etc, etc. Eu também gosto aqui da passagem de Santo Agostinho, né? Aqui está no número 65, tá? Capítulo 36. Ele vai falar que eu acho que auxilia e também mostra também a nossa compreensão diferente do que seja o pecado, né? E aí depois eu posso fazer um vídeo sobre esse tema. Ele vai dizer assim, né, Santo Agostinho? Mas se pode dizer que a esta vida compete uma justiça menor, pelo qual o justo vive da fé, ainda peregrino do Senhor e caminhando pela fé, e não pela visão, não é absurdo afirmar também que o não pecar lhe pertence, pois não lhe se há de imputar a culpa pelo fato de que o amor de Deus não seja tão perfeito como não é perfeito e pleno conhecimento. Uma coisa é ainda não viver totalmente a caridade, outra, não incorrer em nenhuma cobiça, pois o ser humano nada deve apetecer de ilícito, embora ame a Deus, muito menos do que deveria com relação ao que poderá amá-lo quando estiver na sua presença. É semelhante ao que ocorre com os sentidos corporais, ou seja, aos olhos não são agradáveis as trevas absolutas, embora, por outro lado, não se possam fixar numa luz ofuscante. Desse modo, podemos considerar que a alma humana, no corpo corruptível, é tal que, embora não consiga refrear ou extinguir todos os movimentos da libido terrena, com a mais sublime perfeição do amor de Deus, contudo, na sua menor justiça, pode não consentir na prática do ilícito. Tá? Aí ele cita algumas passagens aqui, Romanos 6, Êxodo, Eclesiástico 18:30, né? Muito bem. Então, uma coisa é você não amar Deus com toda a perfeição que você vai amá-lo no céu. Uma coisa é isso. Outra coisa é você cometer pecado. É você consentir com a cobiça, né? E isso é fruto da graça. Então, na perspectiva católica, e aqui eu estou citando Santo Agostinho só porque foi lembrado, mas tem aqui o Espírito e a Letra, número 65. Enfim, depois você pode ver mais. Você realiza sim plenamente a lei, porque isso é dom derramado no teu coração, tá? Você não vai amar a Deus de modo perfeito, como ele está dizendo, né? A mais sublime perfeição do amor. Contudo, nessa minha menor justiça, eu não vou consentir na prática de um ilícito, né? E por fim, para concluir o episódio de hoje, foi bem grande, né? Peço perdão. Temos a declaração conjunta sobre a doutrina da justificação, né? Que foi objeto aqui do relatório final aqui do Concílio Luterano Internacional e também da crítica oficial da Igreja Católica a esse documento. Mas na crítica oficial da Igreja Católica, ele trata, né? Melhor dizendo, ele não trata sobre esse número 4.5, ou seja, isso é bom, não recebeu a crítica. Confessamos juntos que o ser humano é justificado na fé no Evangelho, independentemente de obras da lei. Cristo cumpriu e, por sua morte e ressurreição, superou como caminho para a salvação. A salvação não é por aquilo que eu faço,
né? Lutero ele desenvolve a sua doutrina da justificação contra a via moderna, que basicamente dizia que Deus concederia a graça da justificação àquele que fizesse o bem e evitasse o mal mediante as suas forças naturais. Isso não é doutrina católica. Você não pode, pela sua capacidade, pela sua obediência, pelas suas obras, ser salvo, né? O que te salva é a graça de Cristo que é dada no batismo. Confessamos ao mesmo tempo que os mandamentos de Deus permanecem em vigor para a pessoa justificada e que Cristo, em sua palavra, sua vida, expressa a vontade de Deus, que constitui padrão de conduta também para a pessoa justificada, de tal modo que, citando aqui no número, de novo aqui do que eu citei de Santo Agostinho, não será salvo quem não obedece aos mandamentos, né? Você veja, enfim, eu falei no começo que eu não ia fazer exegese nem nada, nem tem como, né? Aqui. Mas enfim, tem muitas passagens citando isso, né? Que vale. Somos feitos, uma vez justificados, somos feitos participantes da natureza divina, criados em verdadeira justiça e santidade, mortos para o pecado e renascidos para a vida. E uma vez feitos uma nova criação, salvos mediante o banho da regeneração, não por nossas obras, essa nova criação nos faz e recebemos em nosso coração o Espírito Santo e o amor. Isso nos faz amar. É Deus que nos faz, é Deus que opera em mim. Eu não tenho o suficiente, a minha suficiência vem de Deus. Não tenho nada que eu tenha. O que é que eu tenho que eu não tenha recebido? E aí eu obedeço aos mandamentos. Não vai ser salvo aquele que não obedecer aos mandamentos. Mas concordamos com essas realidades aqui. E a crítica da Igreja Católica a esse documento não toca nesse ponto. Tá bom? Então, eu agradeço novamente aqui a presença, peço perdão pelo comprimento. Como eu falei, de modo extremamente sintético, simples. De modo extremamente sintético e simples eu estou expondo, espero, né? E meus alunos, né, eles têm a possibilidade de nos aprofundarmos, né? E de fato nos aprofundamos, né, quando estudamos soteriologia. E espero você então até o próximo episódio. Obrigado, pessoal.